fazer? O que vai praticar? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua escola? Quem é você na sua família? Ser crente aqui? Aqui é a escola. Aqui é o que se aprende para praticar lá fora. Por isso que nós chamamos de provação, porque é o dia de aula. O Espírito Santo é o professor que dá matéria de prova, para quando chegar o dia da provação você gabaritar. Eu sei o que fazer, porque eu aprendi a fazer. Eu não matei aula. Eu não vou para a igreja, eu não vou para a faculdade só para comer merenda. Eu não vou para a faculdade só para ver meus amigos. Eu não vou para a faculdade só para sair com as garotinhas. Quem vai para a igreja só para ser abençoado e não abençoar, está fora. Porque é justamente isso que Deus nos mostra. Sermos revestidos para aprendermos. E aí o povo de Israel é um povo duro de coração, é um povo difícil, um povo mau. E aí Deus sempre levanta os profetas. E aí quando chega o dia do sacrifício, quando chega o dia de Jeremias se apresentar, eu te mandei o vídeo, Léo, tem um vídeo aí separado? Eu te mandei o vídeo. Quando chega o dia dele se apresentar, chamam Jeremias para fazer o sacrifício. E aí Deus diz a Jeremias: eu vou colocar minhas palavras na tua boca. E aí, meu irmãozinho, a chapa começa a esquentar. Porque quando você começa a falar a verdade, vai para o fundo do poço. A verdade incomoda muita gente. Eu deixei um videozinho separado. Não sei se já está aqui com o Léo. Não está não, Léo? O profeta Jeremias, no dia da posse, profetizando no templo de Jerusalém. Eu mandei o videozinho aí para você. Eu vou separar, eu vou botar aqui porque fica... Você vai entender melhor como é que foi, como é que é o templo, como é que foi o dia. O pai dele está lá, o rei está lá, toda Jerusalém está lá. O dia do sacrifício, todos os judeus se reúnem naquele dia. E agora eles estão esperando uma palavra de bênção. Sabe o que o povo gosta? Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer a tua empresa crescer, Deus vai jogar por terra teus inimigos. Ih, meu irmão, tudo que é inveja, tudo que vai cair por terra. Você é próspero, você tem saúde, você vai se dar bem. Não gosto de falar sobre os espinhos, não gosto de falar sobre as dificuldades, não gosto de falar sobre a luta. E aí eu fico com a palavra de Jó, quando Jó disse à sua esposa: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Foi o único que eu vi na Bíblia Deus fazendo tanto elogio do caráter dele. Deus faz esse elogio a Jó, mas Jó, ele perde tudo e diz: eu receberia o bem de Deus, não receberia o mal. Ou seja, eu estou preparado só para receber o bem, eu não estou preparado para os dias maus. Eu estou preparado só para prosperar, só para acertar e não para errar. Será que tudo que você vai fazer vai dar certo? Tudo que você pensa vai acontecer? Não vai. E aí nós temos que estar preparados para tudo. E quando chega o dia de Jeremias profetizar, é aqui que acontece, ó, essa palavra. Bom, depois tu lê o profeta Jeremias em casa, tu não tem noção do que acontece aí daí para lá. Meu irmãozinho, o rei está em pecado, a galera está em pecado, não querem ouvir a verdade, não querem a doutrina de Deus, querem só prosperar. Quando saíam dali se prostituíam, é simpatia, é acreditar em outros deuses. E o pai dele, Melquias, é o pai, o sacerdote, também concordava. Os sacerdotes tudo corrompido, o povo tudo corrompido. Quando acaba a profecia, o rei chama Melquias e fala: olha, você nos serviu muito bem, mas o teu filho é louco, e ele vai ter que pagar por isso. Prendem Jeremias. Quando Jeremias fala contra o pecado, no capítulo 38, verso 6, Jeremias está falando que a Babilônia vai entrar e vai destruir Jerusalém, por causa do pecado do povo de Deus. E aí lançam Jeremias no poço. O poço não tem água, só lama e é profundo, e deixam ele lá. E deixa Jeremias lá. E aí, por falar a verdade, vai para o fundo do poço. Mas é melhor viver na verdade e você ir para o fundo do poço, do que você viver na mentira e para o fundo do inferno. E Jeremias, ele entende isso. Ele sabe que agora é o chamado dele e ele tem que fazer.
É dessa forma que tem que ser. E ele começa a começa a pregar contra o rei de Israel, contra os sacerdotes. E aí a Babilônia invade. A Babilônia invade, destrói Jerusalém, acaba com Jerusalém. E Jeremias profetizando para eles se arrependerem, para eles se voltarem para Deus, para eles pararem com aquilo. E aí Jeremias fica sozinho. Em todo Israel, Jeremias fica sozinho. Irmão, geralmente o grande chamado deixa o homem solitário. Você vai ver o apóstolo Paulo, isso também no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando ele é preso, ele falou: irmãos, todos me abandonaram e tem vergonha até das minhas prisões. Geralmente só era Lucas que ia visitar, depois era só Timóteo, depois Onesíforo. Eram homens que eram chegados a Paulo, que procuravam onde Paulo estava preso. Paulo, irmãos, quando nós falamos de Paulo, um homem de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo as cartas para a igreja, que ora o cego vê, o paralítico anda, o coxo recupera a saúde, anda. Mas Paulo muitas vezes não tinha o que comer. Paulo escreve as cartas aos Coríntios dizendo: irmãos, até o presente momento eu estou passando necessidade. Eu estou só com a roupa do corpo, e eu não tenho o que comer, e não tenho onde dormir. Se você visse o apóstolo Paulo hoje, seria um andarilho. Um homem sem vaidade, um homem sem riqueza, um homem simples, humilde. Os apóstolos, o próprio Cristo, dizia: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza, não. Eu não estou fazendo apologia, tem que ser pobre. Até porque Jesus disse: bem-aventurados os pobres, né? E o rico ia para o inferno, que é difícil um rico. Eu estou falando da prioridade, eu estou falando da humildade, eu estou falando da simplicidade. E estou querendo dizer que não tem nada a ver em você ser pobre e não ser cheio de Deus. Ou você de repente está passando uma dificuldade, está passando uma luta, as pessoas não te entendem, você parece que cada vez está mais sozinho, parece que as pessoas estão mais se afastando de você. O Salmo 116, verso 18, o salmista disse: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. O salmista não era cego. Sabe aqui desvendar os olhos? Muitas vezes você vai achar que a tua família, teus amigos estão te deixando, mas é Deus afastando de você, é Deus tirando de você, porque o propósito que Deus tem na sua vida é muito maior, e talvez eles não entendam e juntos vão te atrapalhar, porque os próprios irmãos de Jesus não entendiam. Os próprios irmãos de Jesus não achavam que ele era o Messias, ele era o Salvador, rejeitado pela própria família. O profeta não tem honra senão na sua própria casa, na sua própria nação. Às vezes Deus afasta um pouco, porque o propósito que Deus quer é isso. Você sabia que Jeremias não casou? Exterminou todo, e as mulheres ele não pôde casar? Você sabia que o profeta Ezequiel, a esposa dele morreu, Deus falou assim: não derrame uma lágrima, não dá nem para ter o luto, prossegue. Talvez você olhe e pense assim: meu Deus, mas que dureza. Não, é o propósito. É o propósito que Deus tem. E é claro que não são com todos, mas aquele que se coloca à disposição. Se você um dia nas suas orações disse a Deus: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade, cuidado que você fala, porque pode ser doloroso, e a verdade pode te levar para o fundo do poço. A verdade vai doer em muita gente, e pessoas que têm poder podem te prejudicar. E às vezes pessoas que têm poder não te dão a chance, a oportunidade. Às vezes na própria família, o fato de repente você estar nessa luta, na sua dificuldade, e muitas vezes se sentir sozinho, pode fazer parte do processo para chegar no propósito. E aí Jeremias começa a falar: agora vocês precisam se entregar. E ele não se entregava, e sofriam. Quando Jeremias entregava a profecia, torturavam Jeremias, amarraram os braços de Jeremias e deixaram ele em praça pública, estendido, lá no sol, amarrado, e o camarada lá no sol, só porque ele dizia no nome do Senhor. E acontecia. Das últimas ele disse: não, vocês não podem ir para o Egito. Deus está falando para que vocês fiquem em Jerusalém, e quando Nabucodonosor entrar, não lutem, se rendam.
Porque presta atenção, meu irmão, Deus pode fazer você prosperar dentro da Babilônia. Aonde José prosperou? Em Israel ele passaria fome, mas no Egito ele se tornou governador do Egito. Aonde prosperou Daniel? Na Babilônia. Você está pensando que depende do sistema, ou de alguém, ou de alguma coisa para Deus operar na sua vida? Para Deus operar na sua vida? Você acha que Deus precisa de mundo, ou de alguma razão, ou de alguém para fazer prosperar na sua vida? Se colocar no caminho do Senhor, se andarmos em retidão com Ele, Ele garante um final de vitória. Ele sempre disse isso. E ele chama o profeta Jeremias, como ele falou para Paulo: Paulo, prega nessa cidade, prega contra o pecado, e não vão prevalecer contra você. E eu não sei o que Deus vai fazer no futuro comigo, mas eu fico ouvindo os debates, os pastores falando. Aí eu vejo pós-graduado, pós-teólogo, hebraico, aramaico. Aí eu fico olhando a mensagem, uma coisa simples, e maior confusão, brigalhada. Aí bota um pastor, um padre, um rabino e tal. Está tudo certo, está todo mundo de Deus. O que importa é o coração. Olha, eu creio dessa forma, eu creio dessa forma. Não tem confronto, não tem pecado, não tem nada. Meu irmão, acho que Deus um dia vai me botar num negócio desse. Eu vou meter fogo no parquinho. Eu vou perguntar para o pastor: pastor, é assim que pode? O senhor acha, pastor, que ele vai ser salvo com essa prática que ele está fazendo? Não, eu acho que cada um tem, mas é o que a Bíblia manda fazer. Eu acho que amar o próximo é justamente isso, é falar a verdade, sem ofender. Não precisa ofender o caráter da pessoa, chamar idiota, ignorante, burro. Isso é ignorância. É discordar com a amabilidade. Sabe, querido, você pode até baixar dessa forma, dessa forma, mas pela palavra que eu vejo, eu não creio na tua salvação por causa dessa palavra. Eu acredito que se você praticar e viver dessa forma, você vai ser condenado, vai ficar chateado. Hoje é politicamente correto, não pode aborrecer. Por que o apóstolo Paulo foi morto? Por que Jesus foi morto? Por que os apóstolos foram mortos? Era confronto. Não é concordância não, irmão. Irmão, meu querido, você tem, mas eu não concordo não. Eu tenho a Bíblia como regra de fé, e a Bíblia condena essa prática. Quando Jeremias foi levantado para o homem, para o povo de Deus, porque o apóstolo Pedro, nas suas cartas, ele diz: o juízo vai começar dentro da casa de Deus, onde estará o ímpio. Ele está querendo dizer o seguinte: se dentro da igreja, no meio do povo de Deus, vai ter gente condenada, dirá o que está do lado de fora. Hoje em dia, mó modinho, desengrejado, é o simpatizante, sabe? O que importa é Deus no coração, o que importa é o amor. Aí vai no Zap, vê no YouTube e tal. Olha, o que importa é só uma pessoa boa. E hoje estão pregando só sobre fé, porque a fé realmente traz a vitória. A Bíblia diz que a fé remove mesmo. Você pode dar uma ordem, a montanha daqui para lá e vai. Isso independente se ela é fiel a Deus ou não. Uma pessoa pode não vir à igreja, uma pessoa não cultua, mas ela acredita que você vai orar o copo d'água, e ela vai dar o marido, ela vai dar o filho, e Deus vai curar, e Deus cura. Ela pede uma porta de emprego, Deus abre. Ela pede um milagre, Deus faz. Mas isso não tem nada a ver com salvação. A Bíblia diz, na Epístola de João, capítulo 2: filhinhos, bom que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo, que não julga somente por vós que sois filhos, mas pelo mundo inteiro. Deus está na defesa da humanidade. Agora olha que coisa interessante. Deus dá uma ordem a Jeremias e fala assim: vai lá e prega, mas não espere que eles deem ouvido. Fale, mas eles não vão te obedecer. Então para que Deus vai fazer isso? Para que fique indesculpável. Porque ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade, que não ouviu. E meu querido, e se você não falar, a culpa pode cair em cima de você. Paulo escreveu a Romanos capítulo 10, verso 14: como eles ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele que nunca ouviram? Se nós não pregarmos, Deus vai levantar outro para pregar no nosso lugar, mas há de você que não falou.
Você tem falado de Deus no seu trabalho? Você tem falado de Deus na sua família? Deus não está falando que você vai convencer ou vai se converter, se Ele vai dar ouvido ou vai deixar de ouvido. A pergunta não é essa. O que Deus falou para Jeremias é: você falou? Foi isso que Ele mandou falar. Quando Deus chamou Moisés, Moisés nem entendia o que estava acontecendo, mas vai lá e fala para Faraó: liberta o meu povo. Mas ele não vai libertar. Então para que vai? Ele só obedeceu. Às vezes, irmãos, tem coisa pior que a desobediência. O princípio da queda, às vezes nem está em desobedecer, porque vem algo antes. A gente, quando olha Adão e Eva, a gente fala logo que o primeiro pecado é a desobediência. Mas eu acho que tem um pecado antes da desobediência ali. É acreditar mais na palavra de Satanás do que acreditar na palavra de Deus. Deus disse para ela: não coma, porque o dia que comer vai morrer. Não faça. Ela não creu. Mas quando a serpente disse: é mentira, ela acreditou na serpente. Está difícil, irmãos, cada dia que passa ser crente. Mas ser crente como a Bíblia pede para ser crente. Hoje é uma luta para vir à igreja. Vir à igreja é uma luta. É culto, é adoração. Mas assim, o que nós temos produzido como igreja? O que nós temos feito, irmão, como igreja? Amar o próximo é o que, irmãos? Amar o próximo é ver um amigo, um parente que está caminhando para o inferno e aquilo me incomodar. Sabe, é saber que aquilo que ele está crendo não é verdade. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar, eu preciso convidar, eu preciso fazer alguma coisa. Ele vai ficar chateado, ele não vai ouvir, isso não é problema meu. O que Deus falou para Jeremias: você vai falar para eles, mas eles não vão te dar ouvido. Você vai ensinar, mas eles não vão praticar, para que não tenha desculpa. E Jeremias profetizou e falou. E aí a Bíblia diz que na última profecia, há vários, depois lê o livro do profeta Jeremias. Na última, o rei já cercado, perdido, tudo se cumpria o que Jeremias falava, porque tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Olha onde você está, irmão. Olha onde você está. Você está na casa do Senhor, do Deus vivo. Talvez você esteja aqui dizendo: mas não está acontecendo nada. Eu vi a conversa do meu patrão esses dias com o filho dele, e foi algo interessante. A resposta do filho. Ele disse assim: Gabriel, a gente não tem arrumado mais dinheiro como antigamente, e tem alguma coisa errada. E aí o filho falou assim: pai, empresas estão fechando e a gente continua de pé. Interessante. Eu trazendo isso para a igreja, talvez não tenha acontecido tudo aquilo que você espera, ainda não aconteceu tudo aquilo que você quer, mas olha onde você está. Olha onde você está. Muitos aqui do lado da esposa, do lado do marido. Poxa, eu daria tudo para estar fazendo isso aí como vocês estão. Faria tudo, ora ao Senhor, meu Deus, e aí quando é que vai ser? Eu vejo os irmãos pegando o marido, pegando com a esposa, e aí lutando, e ela também prega, ela também faz. Poxa, há anos e anos, a esposa está doente, está ruim, está mal, vai morrer, vai acontecer, e é uma perturbação, uma tribulação terrível. E aí eu vejo, sabe, o povo de Deus, e o próprio Deus falando para Jeremias: Nabucodonosor não deixa de adorar o Deus dele para adorar outro, mas o meu povo deixa de me adorar para adorar outro Deus. E aí uma das últimas profecias de Jeremias, ele é jogado no poço, querem matar Jeremias. Aí na última ele fala o seguinte: Jeremias, agora fala com a gente, porque nós temos visto o que Deus tem feito por nós. Quando você olha, irmãos, eu sempre falo isso nas minhas orações quando eu acordo. E hoje um pastor falou comigo lá na padaria, comprando pão aqui para a escola dominical. Aí o pastor chegou do meu lado, e é o que eu falo todo dia de manhã: dormimos, acordamos,
porque o Senhor foi conosco. Rapaz, é difícil até de falar, mas quando você está num leito de dor, quando você está numa cama de um hospital, irmão, que tu vê um irmão de um lado, ele tem que operar, ele tem que fazer tudo só para ir no banheiro, ele não consegue ir no banheiro. Tu olha para o outro lado, o irmão não enxerga mais, porque a diabetes acabou com a visão dele, não enxerga mais, garoto, 30 anos. Você olha para o outro, o que aconteceu? Estou com problema no coração, tem que fazer ponto de safena, não sei se vou resistir. Aí você olha para o outro, eu perdi a audição. Você olha para o outro, ele tem síndrome do pânico. Você olha para o outro, perdeu uma perna. Você olha para o outro, perdeu o braço. Quando você olha para você, que você reclama mesmo, que eu reclamo. E deixa eu te dar um conselho aqui de pastor. Quando você for reclamar da sua vida, olha para trás, olha quantas pessoas estão muito piores que você e daria tudo na sua vida para ter a vida que você tem, e olha para onde e de onde Deus te tirou. Quando você for murmurar, quando você pensar em crescer, aí você olha para frente, olha para onde Deus pode te levar. Olha o que Deus fez na vida dos homens de Deus, que Davi, que não era nada, fez rei, que José, que não era nada, fez governador, pastor Silas Malafaia, que hoje Deus onde ele colocou, R.R. Soares, Bispo Macedo, Cláudio Duarte. Essas pessoas de Deus, você vê de onde eles vieram e para onde eles estão indo. Olha o preço da fidelidade, irmãos. Nós somos muito imediatistas, nós queremos orar e queremos um sinal, pelo menos, quer que alguma coisa aconteça. Mas você já reparou quanto tempo levou para Deus responder a oração de José? José é preso no Egito, ele ficou anos e anos e anos e anos, irmão. Você lê rápido, não lê? Foi preso, Deus exaltou, deu um sonho e foi governador. É assim que você lê, não é? Mas ele ficou lá anos num presídio, irmãos, sem Deus dar uma palavra, sem Deus dar um sinal, sem ter uma cura, sem ter um milagre, sem ter uma oração. Não tem uma Bíblia, não tem um culto, não tem um irmão de fé, não tem nada. Anos e anos e anos e anos e anos. Nunca perdeu a fé. Mas para você, para mim, Deus tem que ficar provando o tempo inteiro, não é, irmão? Deus tem que provar o tempo inteiro, porque afinal de contas Deus não está te respondendo, né? Deus não está atendendo o teu pedido, não é, irmão? Quanto tempo tem que você está pedindo isso? Porque eu estou quase 20 anos e estou na mesma fé. Eu estou quase 20 anos com esse problema que eu tenho de família e estou esperando no Senhor. E ainda que não viesse, eu tenho certeza que do céu não passa. O Senhor virá. O Senhor vai recompensar. E leve o tempo que Deus achar necessário. Estarei sempre pronto aqui. E Deus fala com o seu povo. E Jeremias dá a última palavra. E o rei chega e Jeremias, agora o que você falar. Leia Jeremias capítulo 40, 42. Jeremias, o que você falar, aconteça o que acontecer, pode ser de bênção, pode ser de prova, pode ser de luta, pode ser fácil, pode ser difícil, nós faremos. A Bíblia diz que Jeremias foi orar. 10 dias depois voltou Jeremias. Deus falou comigo. Deus tem um propósito para a igreja. Deus disse que a Babilônia vai vir, e para nós não lutarmos contra a Babilônia, nos rendermos, e Deus vai cuidar da gente dentro da Babilônia. Sabe o que o povo disse? Mentira tua. Falou que o profeta que estava mentindo. Tu estava com o Baruque, teu servo, e aí vocês tramam essa mentira. Então, se for o Senhor, a Babilônia vai vir e vai fazer vocês escravos. Pegaram Jeremias, deram um pau de novo e colocaram dentro da prisão. Falar a verdade, andar na verdade, irmão, causa dores. Crescimento causa dores. Você sabia que uma criança às vezes está chorando simplesmente porque o osso está crescendo? Crescer causa dores, irmãos. Crescimento tem obstáculo. Não pensa que você vai crescer, vai ser feliz, o amor com teu marido, com a tua esposa, vai ser próximo, e o diabo fica de braço cruzado, batendo palma para você crescer. Tem oposição, irmão, tem luta, tem dificuldade, tem peleja. Muitas vezes você não vai ter ânimo nem para vir para a igreja, não vai ter força nem para orar. Está pensando que acontece só contigo? E o santo dos santos aqui não acontece? Eu sou o santo dos santos, não acontece comigo? Mas prosseguir em conhecer e se firmar no Senhor,
nem sempre vai ser animado. Muitas vezes de luta. Paulo, quando foi preso, ele falou: só era Episóforo ou Lucas me deu ânimos na minha prisão. Esqueci o nome do irmão agora. Só um irmão deu ânimo a Paulo, que estava preso sozinho. Anos, irmãos, anos. E às vezes a gente tem meses, aí tem dia, tem um pouquinho de nada, você já está murmurando, achando que Deus esqueceu. Por que Deus muitas vezes leva um tempo, pastor, para nos abençoar? Porque Ele não quer que seja uma coisa imediata. Ele não quer que seja só um prato de comida, você mata a fome e amanhã você está com fome de novo. Ele quer te preparar para você não depender nunca mais disso. É como se você constrói uma casa, levou 3 anos fazendo uma casa, mas quanto tempo vai durar essa casa? Vai durar muito mais, seus filhos, seus netos. Presta bem atenção aqui. O tempo da tua vitória, da tua prosperidade, sempre será muito maior do que o tempo da tua luta. O tempo da tua dificuldade não vai ser nada comparado ao tempo da tua bênção. Você vai esquecer como uma dor de parto. Sente as dores, passa o problema, mas quando vem a vitória, você logo esquece tudo aquilo que passou. E aí Jeremias foi preso, a Babilônia entrou, a profecia se cumpriu. Presta atenção aqui agora, vou partir para um final aqui. A Babilônia entrou, invadiu. Nabucodonosor falou assim: olha, Nebuzaradã, que é o general dele, general, vem aqui, vai lá e procura um homem chamado Jeremias, porque esse homem é um homem de Deus. Meu irmãozinho, se aqui não te exaltar, Deus exalta lá de fora. Esther capítulo 4, verso 14, Mordecai disse para Esther: se você se calar nesse tempo, mesmo sendo rainha, socorro e livramento de outra parte virá, porque o Senhor nunca vai deixar os seus. Quem cuida de nós é o Senhor. O Salmo 62, verso 1, a Bíblia diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Não espere do pastor, da igreja, da campanha, do irmão, da irmã que prometeu. Para de ser menino, irmão. Todos são falhos, todos erram, todos podem te decepcionar. Quando Jesus deixa Judas vir e diz: amigo, só para que se cumpra a profecia. Por quê? Pode ser amigo, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o amigo que vai te decepcionar. E às vezes o próprio Deus permite acontecer isso. Para quê? Para que você seja completamente apegado a Ele e não aos outros. E aí Jeremias fala isso. Nebuzaradã vai lá, arromba, quebra a cadeia e fala: você é Jeremias? E ele olha e vê a roupa da Babilônia, fala: sou Jeremias, vai morrer. Ele falou: o que vocês vão fazer comigo? Fazer contigo? Tá louco? Você não é Jeremias? Como é que você sabe meu nome? Toda a Babilônia te conhece, irmão. Aleluia. Toda a Babilônia te conhece. Você é conhecido no céu e no inferno, irmão. Você é conhecido no céu e no inferno. O diabo sabe quais são os deles, mas ele também sabe quais são os de Deus. O céu também te conhece. E quando você passar, os demônios têm que dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher comprometida com Deus, para a glória do seu nome, para a glória de Deus. E aí ele é preso, aí ele é solto agora pela Babilônia. E Nebuzaradã fala assim: Jeremias, o rei falou para o que você pedir eu obedecer. Se você quiser ir comigo, eu vou cuidar de você dentro da Babilônia. Se você quiser ficar por aqui, você é quem sabe. Todos aqui estamos aguardando a tua resposta. A Bíblia diz que ele demorou pensando, ficou pensando um tempão. E todo mundo parado esperando Jeremias. Coisa maravilhosa, né, meu irmão? Coisa maravilhosa. E Nebuzaradã, o general, ele diz: por que tu não fica com o governador, que é daqui já, e você seja próspero? Agora Jeremias vai andar com o governador. E aí, nas últimas, Deus vai destruir agora Jerusalém, vai acabar e vai levar para a Babilônia. E aí Deus chama Jeremias: Jeremias, você, Baruque, e mais os fiéis que estão contigo, prepara esse valor, 200 gramas de prata, se eu não me engano, porque o teu primo vai vir de longe,
e vai trazer um terreno, vai trazer a escritura de um terreno para que você compre e reconstrua lá. E todos verão que eu sou o Senhor na tua vida. Meu irmão, pode estar o inferno, o mundo, pode estar guerra, tiroteio, mas a tua casa tem que estar em paz. Você não depende da paz do mundo para ter paz, irmão. Você não depende do sistema do mundo para ser feliz, irmão. Jesus disse: deixe-vos a paz, e a paz eu vos dou. E não dou como o mundo a dar, porque a paz do mundo é uma paz passageira, mas a minha paz permanecerá para sempre. É para sempre. Talvez você não tenha ouro nem prata agora, mas nunca vai te faltar a paz, a alegria no Espírito Santo, a justiça de Deus, porque isso é reino de Deus. E aqui eu quero encerrar essa mensagem com umas coisas que eu aprendo com Jeremias, que eu aprendi. A primeira coisa que eu vejo em Jeremias é a coragem de falar. Irmãos, ele está diante de reis, o pai dele está ali, ele vai acabar com o ministério dele, ele vai acabar com o ministério do pai. O rei pode mandar matar ele ali na hora, mas ele tem coragem. Sabe o que é coragem, irmão? Coragem não é o brabo, coragem não é o que chama para briga, coragem não é o barraqueiro. Corajoso é aquele que domina o seu medo. Eu tenho medo, mas eu tenho o que fazer. Eu tenho medo, mas eu tenho que enfrentar. Eu tenho medo, mas é o certo a fazer. Isso é coragem. Por isso que Deus disse a Josué: coragem, forte e corajoso. Não deixa o medo te dominar. Quem ele pensa que é? Quando Davi olha o gigante, fala: quem ele pensa que é? Ele é juiz? Ele é médico? Ele é dono de empresas? Mas aonde está o Senhor? Contigo. Está contigo. E não está no rei na Babilônia. E Deus está te usando como profeta para você levar a palavra dela. E não será você, irmão. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 11 ou 13, se não me engano: quando vocês forem levados às autoridades, não se preocupeis com o que haveis de falar, porque nessa hora será ministrada pelo meu Espírito. É você, irmão, se colocar à disposição, é você falar. Quem convence, quem transforma é o Senhor. E às vezes através de um pequenino assim, às vezes um grandão, um médico, um doutor, um juiz, um advogado, um grande, ele vem de gente grande querendo convencer, ele não atende. Mas aí você simplesinho, pequenininho, fala: olha, é um conselho, e ele atende. Quem deu a notícia, quem deu a resposta da cura de Naamã? O general da Síria. Foi a serva, a empregada dentro de casa, que falou para a esposa dele: ele está doente, ele está leproso, mas lá em Israel há um profeta, homem de Deus, que se levar ele vai ser curado dessa lepra. Foi aquela menina que foi a profeta. Sabe, Deus não está pedindo tua faculdade, Deus não está falando se você é poliglota, Deus não está perguntando se você é teólogo, Deus não está perguntando se você é pós-graduado, Deus está perguntando: posso contar contigo? Deus está falando com Jeremias: fala, mas não espere que eles deem ouvidos. Fala, mas não sei se eles crerão, se eles vão obedecer, mas fala, para que eles fiquem desculpáveis. E aí nós seremos cobrados até de não falarmos. Então a primeira coisa que nós temos que ter é coragem. Sabe, segundo, eu vejo a atitude de Jeremias. É o amor de Jeremias, ter atitude para querer ver a mudança. Ele está falando do pecado, mas não é para o mal. Vê que ele não quer envergonhar ninguém. Ele está dizendo no nome do Senhor: se vocês se voltarem para Deus, se vocês se aquebrantarem, se vocês largarem o pecado, para com isso. Um pé na igreja, um pé no mundo. Toma uma posição. Para de ser menino, para de brincar de ser crente. Assume o compromisso com Deus. É mais ou menos. Vai à igreja mais ou menos. Vai lá, mas não vai tanto. Não é hora de assumir compromisso. Quem disse que não é? Quem disse que não é? Não, pastor, quando eu sentir. Você pode sentir emoção de várias coisas, meu filho, e sentir, amanhã não sentir mais. Mas a partir do momento que você crê que Jesus é o único Senhor e Salvador, e é o único que pode dar a salvação à vida eterna, você está preparado para recebê-lo. E o amanhã, pastor? A Deus pertence. Quem me garante que semana que vem eu estou aqui? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Sabe o que é fé, filho? É crer que no amanhã Deus vai me guardar,
mas só Deus sabe, eu não sei. Quando eu me entrego para o Senhor, eu não sei se eu vou até o final, eu não sei se eu vou morrer fiel. É o meu desejo, é a minha vontade, e eu creio. Eu me entrego para Cristo porque eu creio. Não é porque eu tenho certeza que eu vou morrer fiel, não é porque eu creio que vou morrer fiel, é porque eu espero que Ele me atenda. E eu estou aqui, não é porque eu sou bom, não é porque é um pastor. Eu sou pecador como qualquer outro. Pastor não é dono da igreja, pastor não é dono das pessoas. Nós não somos melhores, nós só somos o profeta. Nós somos aquele que olhamos a palavra e fazemos esse paralelo, porque Deus está usando um profeta para falar com o seu povo. E é assim que Deus tem feito no dia de hoje. Nós temos que falar do pecado. Nós temos que falar do pecado. Não querem mais falar do pecado. Por quê? Porque não enche igreja. As pessoas se abatem. Sexo fora do casamento, prostituição, bebedice, drogas, pornografia. Oscila. Hoje é de Deus, amanhã não é. Não quer assumir compromisso com Deus porque não quer largar pecado, porque sabe que assumir compromisso com Deus vai ter que largar do pecado. Mas isso, quando eu fui me entregar para Cristo, cheio de pecado. Porque a partir do momento que você acha que você vai se livrar do pecado, você vai vencer o pecado, para depois se entregar para Jesus, lamento, você já está na mão de Satanás. Satanás está te enganando há muito tempo. E sabe qual é a pior parte, meu querido? Pior que desobediência? É acreditar mais no Satanás do que na palavra de Deus, como fez Eva. Deus falou: se comer, morre, e não vai ser bom para você. A serpente disse que Deus estava mentindo. Mentira. É porque você vai ter conhecimento e você não vai morrer. Creu mais na mentira do que na verdade, e isso aborrece Deus. É você crer mais em você do que no próprio Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz dele seu braço forte. Quando confia no homem, significa que você está confiando em você também. O homem, o ser humano, e é você. Você confia mais em você do que em Deus. Você quer fazer do seu jeito, mas não do Senhor. E o que o Senhor diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. No versículo 4 do Salmo 37, ele diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Sabe o que Deus pede aí? A intenção. Não, se você não tem intenção de largar, não entrega mesmo não. Não, pastor, eu gosto muito de Deus, tá, mas eu quero isso aqui, eu não quero abandonar não. Então não se entregue. Não, pastor, eu quero me entregar para Jesus, mas eu não consigo. Mas eu quero. É aí que Deus vai trabalhar. Porque você nunca conseguiu, mas a partir do momento que se entrega para o Senhor e você consegue, você vê que é Deus, e toda a honra e toda a glória é dele. Atitude, coragem. E eu quero encerrar aqui na fé. Na fé, simplesmente na fé. A fé não dá para explicar, não dá para moldar, irmãos. A fé não se explica em teologia, irmãos. A fé não se escreve, a fé não se ensina, a fé vive. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção do que se espera. Eu não vejo, mas eu acredito. Para mim é impossível, mas para Deus é possível. Eu não vou conseguir fazer, mas eu no Senhor eu conseguirei, porque Ele fará acontecer. Isso é fé. Mas sabe o que a gente quer usar a nossa fé? Para ter o carro, para ter a casa, para ter dinheiro. Isso aí usa fé. Você crê, irmão? Claro que eu creio. Quem quer ser abençoado? Eu creio. Recebe, meu irmão? Recebo. Deus vai prosperar na tua vida? Recebe. Por que tu não usa a tua fé para a tua libertação? Por que você não usa a tua fé para comunhão com Deus? Por que tu não usa a tua fé para buscar batismo no Espírito Santo, revestimento de poder? Por que você não busca a tua fé, pedindo a fé no Senhor para fazer a obra de Deus? Por que você não usa a tua fé para ser mais do Senhor, mais obra, mais crente, mais Deus, mais cheio do Espírito Santo? Por que você só usa a sua fé para conquista para você? Venha a nós o vosso reino. É para nós, mas a prioridade tem que ser dele. A prioridade é dele. Esses dias eu chamar o Ministério de Louvor aqui para me ajudar. A gente vai encerrar aqui com esse louvor. Jeová, a gente vai encerrar com esse louvor aqui. Ministério de Louvor, me ajuda aqui. Fica de pé, igreja de Deus. A gente está encerrando aqui. A gente está encerrando aqui esse
essa palavra. Você tem que usar a sua fé, sabe, para ter mais comunhão com Deus. Usar a sua fé para ser mais de Deus. Usar a sua fé para ter mais comunhão com Deus. Usar a sua fé para sentir mais a presença de Deus. Meu querido, porque tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pode passar céu e terra, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor não passará. E Jeremias, esse homem de Deus, Deus agora faz ele prosperar em outro lugar. Eu quero te dizer, querido, que você que está aqui nesta noite, talvez Deus tivesse marcado esse encontro com você e dizer que a verdade dói. A verdade às vezes leva para o fundo do poço. Pastor, para eu me entregar para Jesus eu vou ter que abandonar isso, abandonar aquilo. Satanás sempre vai te mostrar o que você vai perder, mas Deus sempre vai te mostrar o que você vai conquistar. Muitas vezes Deus não revela o processo, Deus só revela o propósito. Deus revela que você vai ter vida eterna, mas Deus não revela tudo que você vai passar para ter vida eterna. Deus revela o propósito, que talvez quer te fazer grande, um empresário, um ganhador de almas, quer você fazer um chefe de família, salvar a tua casa. Deus quer te usar, e Deus vai fazer, mas Ele geralmente não revela o processo, as dores, os problemas. Deus revela o final. Mas eu posso te garantir, no nome do Senhor, que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir com a sua palavra. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir com a sua palavra, e ela jamais voltará vazia. A palavra do Senhor, quando Deus deixa uma palavra, Deus uma promessa, só quem pode quebrar essa promessa é você. Deus tem promessa de prosperidade, de bênção, de saúde, de glória. Só você pode aniquilar isso, desobedecendo. Não acredite mais em Satanás, no mundo, do que no próprio Deus. Não faça como o pecado de Eva, que deixou de acreditar na promessa de Deus para acreditar na promessa da serpente. Você pode ter um dinheiro fácil hoje, ter um problema hoje, você está numa situação hoje, mas isso já vai te enrolar. Mas se você crer no Senhor, invocar o seu nome, Ele virá ao teu socorro. Eu quero que você louve comigo assim, ó. Cante esse refrão: Jeová, cante comigo. Ele é o meu Deus, outro não há. Diga: